um serviço da nação Roma.org. Artigo 21 a 30. Parte 3 da 3 Carta do Fórum Europeu de Roma e Viajantes sobre os Direitos do Povo Roma. Artigo 21. Nós, Roma, assim como nossas organizações, vivemos em uma atmosfera de suspeita geral. O sistema de suspeita geral é a característica mais marcante do antiziganismo e até hoje tem levado a especialistas autodenominados sendo encarregados de tomar decisões em relação aos ciganos, em vez dos próprios ciganos. Artigo 22. O comportamento dos Estados europeus em relação aos ciganos no século XXI será um teste crítico da sua implementação dos direitos humanos e das liberdades civis das minorias, bem como a sinceridade do seu empenho no combate a qualquer tipo de racismo, antissemitismo, discriminação, xenofobia e antiziganismo. Artigo 23. Os Roma ocupam uma posição única na Europa, tanto histórica como politicamente, como uma minoria nacional pan-europeia, sem parentesco. Os esforços para melhorar a situação dos Roma na Europa devem reconhecer esta posição especial. Artigo 24. Uma Europa constitucional, democrática e justa deve incluir a participação dos Roma em todas as áreas da sociedade. O processo de participação precisa se basear em raízes e perspectivas comuns além da cidadania, afiliação a um grupo ou país de residência. Garantir a participação e contribuição dos Roma nos processos de tomada de decisão é um dos principais objetivos que pretendemos alcançar. Artigo 25. Uma Europa na qual os ciganos sofrem de antiziganismo e segregação não deveria ser permitida por mais tempo. No entanto, só conseguiremos reduzir essa xenofobia, preconceito, estereótipo e medo que emergem da ignorância por meio de uma educação sistemática e contínua. Artigo 26. A Carta das Nações Unidas, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, bem como a Declaração e Programa de Ação de Viena, afirmam a importância fundamental do direito à autodeterminação de todos os povos, em virtude do qual determinam livremente o seu estatuto político e prosseguem livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Artigo 27. Considerando que todas as tentativas para melhorar decisivamente a situação dos Roma não tiveram êxito, uma colaboração dos Estados, das instituições internacionais e dos legítimos representantes dos Roma com base na igualdade de direitos é urgentemente necessária. Além disso, é nossa obrigação e dever assegurar que as sociedades, bem como os Estados e as instituições internacionais, revisem suas opiniões. Artigo 28. Recordando o espírito do Acordo de Parceria assinado em 15 de dezembro de 2004 entre o Conselho da Europa e nós, o Fórum Europeu dos Roma e Viajantes, ERTF, nós, os Roma na Europa, declaramos os princípios desta Carta sobre os direitos dos Roma como vinculativos para todas as representações, iniciativas dos Roma e, em particular, para a ERTF, como a única representação legítima dos Roma na Europa autorizada por processos democráticos, e nos comprometemos ativamente a promover a implementação dos direitos e princípios desta Carta, em colaboração com todos os Roma e todos de boa vontade. Artigo 29. Os Roma são uma minoria nacional europeia e são cidadãos dos países em que vivem. Seu processo de participação precisa se basear em raízes comuns e perspectivas comuns além da cidadania, afiliação a um grupo ou país de residência. Artigo 30. Nós, a ERTF como a única representação legítima dos Roma na Europa autorizada por processos democráticos, declaramos os princípios desta Carta sobre os direitos dos Roma como vinculativos e nos comprometemos ativamente a promover a implementação desta Carta em colaboração com todos os Roma 2 e todos de boa vontade. Junte-se à Nação Roma agora e faça parte da primeira democracia virtual direta não territorial virtual.
Tchau.